Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal É Direito Penal para vocês e hoje trataremos do assunto do ANPP, do Acordo de Não Persecução Penal, que está traduzido no artigo 28A do Código de Processo Penal, que foi trazido pelo pacote anticrime. O pacote anticrime inseriu no Código de Processo Penal o artigo 28A, que traz a figura do ANPP, que compõe a justiça negocial no Brasil. Vamos lá, pessoal. A justiça negocial no Brasil já era praticada via outros institutos, mas o ANPP ele veio para aumentar essa abrangência. Ele aumentou a abrangência da justiça negocial no Brasil e ele está lá estabelecido no artigo 28A do Código de Processo Penal. Em tese, o que ele determina? Que uma vez que o réu, uma vez que o acusado cumpre os requisitos estabelecidos nesse artigo, existe a possibilidade de o Ministério Público e o réu, claro, com a presença do seu advogado, entabularem um acordo para que o Ministério Público não ofereça, para que o Ministério Público deixe de oferecer a denúncia, para que não siga o processo penal contra essa pessoa, desde que ele aceite o acordo proposto. Uma vez cumprido esse acordo que foi entabulado entre o Ministério Público e o acusado, a sua punibilidade é extinta e sem que exista processo em seu nome, sem que macule a sua primariedade, não gera esse tipo de efeito. Pois bem, só que o acordo de não persecução penal, ele traz algumas bases objetivas e algumas bases subjetivas, e é aí que está o problema. Porque, vamos lá, alguns dos requisitos para realizar, para que o Ministério Público ofereça o ANPP é que a infração tenha sido praticada sem violência ou grave ameaça, que a pena mínima dessa infração seja inferior a 4 anos, que exista confissão formal e circunstanciada pelo acusado, que ele não seja reincidente. Então essas são algumas bases objetivas, tá certo? As bases objetivas trazidas no bojo do dispositivo 28A do Código de Processo Penal. Entretanto, ele traz também uma base que tem uma certa subjetividade, que é do princípio da adequação e necessário, ser necessário e suficiente. Porém, isso traz uma grande abstração, que é uma grande problemática. E a gente se questiona, afinal, o ANPP, o Acordo de Não Persecução Penal, ele tem que ser visto como um direito, como uma garantia individual do acusado ou como um fator de conveniência do Estado que ele oferece quando quer. Quando a gente interpreta as bases do processo penal acusatório, nós entendemos pelo viés do processo penal acusatório, que está lá no artigo 3A do Código de Processo Penal, que as garantias individuais, que o NPP deve ser analisado como uma garantia individual do acusado. Porque senão fica muito difícil de balizar essa aplicação. Veja, quando a gente fala em Ministério Público, o Ministério Público é operado, se traduz via a atuação dos promotores de justiça. Promotor de justiça é ser humano, tá certo? E todo ser humano tem os seus fatores internos, tem seus vieses, suas heurísticas, tem promotor que é mais garantista, que segue uma linha mais acusatória, tem promotor que é mais conservador, que é mais punitivista. Então veja, às vezes o mesmo crime cometido por João e o outro cometido por Roberto, podem ter sim desfechos diferentes no que tange ao ANPP. Porque esse promotor pode entender não ser adequado e necessário o oferecimento do ANPP, mesmo cumprindo com os requisitos objetivos, e esse outro promotor pode entender que sim, que é adequado e necessário. E aí estamos diante do quê? De um quadro de insegurança jurídica, onde que o acusado João não teria direito ao ANPP e o acusado Roberto teria. O que traz uma grande discrepância na aplicação desse instituto. Não pode ser dessa forma. Eu acredito que o ANPP tem que ser visto como um direito individual do acusado. Uma vez cumpridos os requisitos objetivos, é poder-dever do Ministério Público oferecer o acordo, onde o acusado pode aceitar ou pode declinar. Mas ele tem que exercer esse seu livre-arbítrio para escolher.
porque tem que ser visto como um direito do acusado, senão abrimos margem para essa abstração subjetiva, onde o ANPP vai se tornar um fator de conveniência. E a justiça negocial ela veio para o Brasil com um objetivo, que é diminuir a carga processual penal para os crimes de menor potencial ofensivo, para os crimes que são cometidos sem violência ou grave ameaça. Então, para que essa aplicação se balize por premissas, por parâmetros justos, que assegurem a segurança jurídica, é preciso sim que o ANPP, que o Acordo de Não Persecução Penal, seja visto como um direito individual do acusado, para que não exista essa diversidade de aplicação diante dos casos, diante daquele que aplica a lei, diante daquele que é um agente da justiça também, que tem o poder, dever de oferecer o acordo e não o oferece. Muitas vezes fundamentando o não oferecimento que o ANPP não seria suficiente para o caso em concreto. Mas esses fatores de necessidade e suficiência são fatores subjetivos e abstratos, que varia muito daquilo que move o íntimo de cada agente processual. E é esse fator que a gente tem que extirpar do processo o máximo possível. Pois bem, então comungamos da opinião e do entendimento de que o acordo de não persecução penal, ele é sim um direito individual. Ele é uma garantia individual do acusado, cabendo ao Ministério Público, sendo poder dever do Ministério Público, o seu oferecimento, uma vez que estejam cumpridos os requisitos estabelecidos junto ao artigo 28A. É isso que eu tinha para trazer para vocês, espero que contribua de alguma forma e até a próxima.